Olá, meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista clínico e venho falar através do Instituto Suavemente. E hoje nosso entrevistado é Ricardo Rodão. Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, Roberto, é um prazer estar aqui com você, meu amigo. Tanta história do esporte aí. Prazer é meu, Ricardo. Ricardo, fala um pouquinho do começo da sua trajetória. Minha trajetória é bastante longa, né? Eu estou com 52 anos, trabalho desde os 10 anos de idade, então são 42 anos de atividade aí, as quais eu gosto sempre de frisar que é sempre uma reinvenção, né? Desde quando eu tive a necessidade de trabalhar quando era moleque, por questões familiares. Meu pai ficou doente muito jovem, acabou ficando praticamente 6 meses sem trabalhar com tuberculose. E eu comecei já na atividade, sempre de trade, né? Uma atividade comercial, né? Então, me lembro bem quando era garoto, a primeira atividade assim foi trabalhar na barraca de feira de um amigo do meu pai, vendendo limão na ponta da barraca. E aquilo trouxe bastante resiliência, trouxe bastante aprendizado que você leva para a vida toda, que é o relacionamento interpessoal, você ter que vender algo, você ter que conquistar alguém pelo fato de uma venda de um produto. Isso você acaba levando a sua vida toda. Ricardo, qual foi sua primeira loja? Que bairro de São Paulo? Me fala dos seus medos, seus receios, porque tudo que é primeiro que a gente vai fazer, a gente tem sempre a primeira barreira, é uma dificuldade. Fala um pouquinho sobre isso. Medo, todo mundo sente. O medo do novo, o medo da mudança, o medo do novo, né? É uma coisa que assusta. Mas o mais interessante é você conseguir controlar o medo. Porque medo você vai sentir. Então, a gente tinha uma primeira loja, a gente era praticamente ambulantes. Tinha uma pequena distribuição ambulante. E aí nós resolvemos abrir a primeira loja, que na verdade isso foi em 92, 93, que era uma loja balcão, no mesmo modelo que a gente conhece até hoje, que ainda existe no mercado da Cantareira, que tem lá lojas remanescentes dessa época que sobrevivem até hoje, que não é a venda como é hoje de autoatendimento, mas era uma venda balcão, onde tinha as pessoas que tiravam o pedido, separavam o produto e colocavam no carro do cliente. E isso foi em 92, Freguesia do Ó. E, inclusive, uma parte interessante da história é que hoje esse mesmo prédio é onde é o Instituto Roldão, que hoje a gente atende lá em torno de 250 crianças, adolescentes e jovens até 18 anos, porque a gente trabalha muito com jovens de abrigos. Então, hoje, esse prédio é o Instituto Roldão, que traz bastante orgulho para nós ter desenvolvido esse instituto, que é um instituto da família e que ajuda essas crianças. Foram vocês que criaram o conceito de lojas atacadistas ou atacarejo? O conceito, quando a gente criou a primeira loja nesse modelo que é hoje, que foi em 2000, a gente só entendia como atacado de autosserviço. A questão do atacarejo ou do atacadista foi um termo usado muito no começo dos anos 2000, 2004, 2005, foi que quando a população percebeu que indo comprar nessas lojas de atacado, elas tinham uma diferença de preço de 15% a 20% na cesta. E aí começou a se popularizar. E aí um dos empresários na época, ele usou esse termo de maneira até pejorativa, porque ele disse, esses concorrentes, eles não são nem atacadistas nem varejistas, eles são atacarejo, porque combinava os dois. E por final, uma coisa que era para ser pejorativa, hoje é sinônimo de canal no Brasil,
E é um modelo de loja que realmente você encontra no Brasil. Em outros países é bem distinto o cara que vende para o atacado, que vende para as pessoas que têm o CNPJ e os varejistas, né? Salvo exceção nos Estados Unidos, tem alguns cash que atendem os dois, mas usam a questão do membership. Você precisa ter a carteirinha para poder comprar. Mas o Brasil, eu acho que é mais uma das jabuticabas que o Brasil criou. Qual o seu share de penetração no mercado e o perfil social do seu cliente? Hoje, eu acredito que nós devemos ter por volta de 12, 13% de share em algumas regiões de São Paulo, estado de São Paulo. E o perfil do nosso cliente hoje, eu acredito que vai de da classe A à classe CDE. Por quê? Porque hoje muitas famílias perceberam a economia que tem em comprar nos atacadistas, sendo que a classe C, D e E eu acredito que faça maior uso, e a classe A e B ela faz aquela compra de mensal de limpeza, higiene, dos básicos, e acaba usando o supermercado para fazer as compras de reposição. Então ela uma vez por mês vai no atacado, faz aquela compra grande de abastecimento, e semanalmente ela vai no super, no mínimo, comprar as demandas semanais, que é produto fresco, mais a parte de frutas, legumes e verdura, carne, pães, e acaba fazendo essa reposição nos supermercados tradicionais. Quando foi o divisor de águas? Quando você percebeu que o caminho de montar lojas nesse perfil seria o ideal? Eu percebi isto foi no final dos anos 90, porque todo o nosso investimento estava sendo feito para distribuição de alimento. E foi quando uma pessoa de crédito minha me ligou, dizendo que a gente estava com um problema num cliente, que era um cliente fiel nosso, que ele iria atrasar o boleto por 3 ou 4 dias. E ele falou, olha, se vocês não me entregarem o produto, eu vou comprar no atacado. E aí me chamou a atenção aquilo, isso era 98, e aí eu fui visitar 2 lojas que esse cliente citou para nós, que hoje são nossos concorrentes. E eu falei, eu acho que a gente tem que olhar esse modelo, porque era pós-plano real, não sei se você lembra daquela época, tinha muitos empreendedores, principalmente na área de alimentação, que eram os carrinhos de cachorro-quente, pizzarias, pastelaria. Aquilo estava explodindo o empreendedorismo no Brasil depois de 94, e eu vi ali que era uma oportunidade de a gente pivotar o modelo e também passar a ter um modelo de atacado de autosserviço. E aí a gente abriu a primeira loja nesse modelo em 2000, lá na Freguesia do Ó. Quantas empresas vocês são hoje? Falando do atacadista, roldão, né? Quantas lojas e qual o faturamento e quantos funcionários vocês empregam? É a gente fechar o ano com 42, 43 lojas. Nós estamos inaugurando já 2 lojas agora o mês que vem, a 40ª, 41ª. E o nosso objetivo de faturamento para esse ano é algo em torno de 4.700. E a gente emprega hoje em torno de 6 mil empregados. Estão falando de bilhões, né? 4,7 bi. Das crises que você já vivenciou desde os anos 80, qual delas mais te assustou? Pergunto isso porque nos anos 80 fecharam muitas empresas, né? Do seu segmento ou parecido como elas. Jumbo, por exemplo, Jumbo do Pão de Açúcar, né? Entre outras grandes, né? Onde entrou a sua resiliência, né? E qual foi a estratégia usada para superar esses anos de crise? Aqueles anos, Roberto, de hiperinflação, a gente ainda só fazia distribuição, era ambulante, né? A gente não tinha um estabelecimento aberto. E todos esses anos, para nós, na verdade, a gente sempre tinha como oportunidade, porque geralmente havia dificuldade de abastecimento, porque se você lembrar bem, Plano Sarney, Plano Collor,
Todos esses planos criados, na verdade, no final do dia, criavam um grande desabastecimento, ou pelo fato do desequilíbrio macroeconômico, ou por aquelas questões de congelamento de preço, que isso não funciona. E a gente, como tinha muito acesso e a gente era muito bem relacionado com as indústrias, e a gente não tinha aquela obrigatoriedade de vender no preço da tabela, porque a gente não tinha um comércio aberto, a gente tinha uma relação muito B2B, todas essas crises, na verdade, para nós foram oportunidades. E você que é um grande psicanalista, você sabe, né? Diante da dor e da dificuldade, você tem dois caminhos, né? Ou você sente e chora, ou você realmente olha aquilo como uma virtude, uma oportunidade. E eu, sinceramente, eu sempre olhei por esse lado da virtude de ter a oportunidade. É assim que eu estou até hoje. Mas agora para os tempos atuais, né? Esses últimos 2 anos e meio de pandemia, houve alguma alteração nas vendas? O ficar em casa atrapalhou de alguma forma vocês, ou vocês foram impulsionados para o lado positivo? Houve mais vendas pela pandemia, né? Muitos casos de burnout dos funcionários, agora trabalhando, agora falando da mente humana, né? Ou seja, o alto nível de estresse não controlável por eles? A pandemia acho que foi um grande aprendizado, né? Como nós somos vendemos produto de necessidade, a gente não sofreu com o fechamento das lojas. E como houve, que eu acho que de maneira equivocada, um fechamento de tudo, de bares, restaurantes, e isso prejudicou muito durante um ano, muitos dos nossos clientes, que são os transformadores, que compram o produto nosso para transformar. Só que para nós houve uma troca, né? Essas pessoas deixaram de comprar e o consumidor passou a comprar mais produtos para poder fazer alimentação dentro de casa. Então, para nós houve uma troca de canais que acabou, no fim do dia, não nos prejudicando. Em relação aos colaboradores, a zero de jogo na pandemia, o nosso pessoal de tecnologia trabalhou muito rápido e a gente conseguiu colocar praticamente 90% do escritório de sexta para segunda trabalhando em casa, em home office. Isso eu acho que trouxe uma segurança, um alívio para esses colaboradores. E os outros colaboradores, os 5.000 que estavam lá no fronte de batalha, porque literalmente eles estavam num fronte de batalha, não sei se você vai se lembrar, mas naquela época tinha pouca informação sobre a pandemia, se precisava usar máscara, se não precisava. Demorou, não sei se você lembra, demorou muito para ser obrigatório o uso de máscara, mas a zero de jogo a gente conseguiu comprar máscara para todos os colaboradores, colocar divisórias nos checkouts, nas balanças, para garantir a segurança do colaborador, muito álcool em gel na entrada, na saída, limpeza de carrinho. Isso trouxe um pouco de segurança, não só para o colaborador, mas também para os consumidores que iam na loja, né? Então, acho que não só o Roldão, mas acho que o varejo de alimento em geral fez um excelente trabalho de abastecimento dessa população no momento de maior crise, que foi realmente de março a outubro, novembro de 2020, quando começava a entender melhor o que era o vírus. Creio que nessa altura você já deve ter realizado algumas metas que você traçou, bem como sonhos também, né? Dito isso, alguma empresa concorrente ou fundo de investimento já te abordou para uma aquisição ou fusão, ou mesmo vocês fazerem um IPO? Sonho tem preço? Dito, Roberto, que toda empresa ela tem que estar preparada a nível de governança, a nível de... Hoje a gente fala do ESG, né? Eu acho que com bastante responsabilidade social que nós temos com o nosso instituto, com o meio ambiente, a gente se preocupa muito com a questão de... todas as nossas lojas hoje são LEDs, a gente tem um consumo de energia menor,
todos os nossos equipamentos de frio eles são fechados para consumir menos energia, toda a parte de itens de reciclagem são feitas nas nossas lojas, papel, plástico, vidro, lata, a gente tem todo um trabalho de preocupação com o meio ambiente e um trabalho de governança, né? Que você está com a empresa auditada, preparada para qualquer evento, na verdade, né? Ou de M&A, ou de abertura de capital. A gente sabe que essa questão de mercado é cíclica, janela aberta, janela fechada. E o mercado ele não tem muito equilíbrio. Ou a janela está escancarada, que até pequenas empresas, como foi o momento nos últimos 1 ano e meio, 2, que todas as empresas que abriram capital hoje valem menos do que o valor que elas captaram, que eu também acho um absurdo isto. E agora a janela está completamente fechada e eu não sei quando vai abrir, pode ser que tenha uma oportunidade, mas nós vamos descobrir isso só depois das eleições. Então, acho que o importante são as empresas aí seguir o ESG e estarem preparadas para qualquer eventualidade. Ricardo, quais são as dificuldades em ser sócio de uma empresa familiar? Quais tipos de transtornos se acarreta? Né? Houve alguma briga de poder? Aproveitando a pergunta, vocês tentaram profissionalizar a empresa com pessoas do mercado para assumir a gestão e depois, logo após, né, ficamos sabendo que vocês reassumiram esse comando da empresa. Como foi isso? Qual foi essa decisão de profissionalizar e depois assumir o comando? Né? Isso te incomodou de alguma forma? Ficar de fora do holofote te incomodou? A gente tem um corpo diretivo extremamente competente e atuante. As pessoas às vezes confundem empresa familiar com empresa profissional. Eu conheço inúmeras empresas que são completamente profissionalizadas e que têm um familiar como executivo. Tá? Hoje, a gente acredita muito, vou voltar a dizer, em governança. Mas o que houve, na verdade, foi a tentativa de uma substituição de CEO, que no caso era uma pessoa da família que era eu mesmo, né? Mas Harvard já tem um estudo que essa transição do fundador para um profissional de mercado, ela é um trabalho longo, demorado, que provavelmente no segundo CEO fora da companhia ou não da família, isso vai evoluindo. Mas eu não tenho nenhum problema em relação ao holofote, mesmo porque hoje eu não, assim, a gente com a idade que nós atingimos e com a experiência que a gente tem, o que a gente quer realmente é o bem da companhia, o que a gente quer mesmo é a evolução da companhia. E hoje a empresa está muito bem, está o Eduardo, meu irmão, como CEO, ele é uma pessoa extremamente competente, focada, sabe o que quer, e realmente o importante é que os resultados da companhia são extremamente positivos. E eu gosto muito de uma frase do Mandela, onde ele diz o seguinte, que a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. E para nós é mais um aprendizado aí que vai fazer com que a gente tenha foco e conduza de uma maneira melhor da próxima vez. Cara, agora falando mais sobre você, a pessoa, não empresário, pessoa humana, uma série complementar de 0 a 10, quantitativo e qualitativo. Me fala como esse início precoce de trabalho aos 10, 11 anos, te deixando fora das fases de período de latência, pré-adolescência, fases importantes da formação de uma pessoa, pode ter de alguma forma afetado hoje o Ricardo adulto, na sua vida de relação, ou seja, comportamento no trabalho, família e na sociedade. É uma pergunta bastante profunda, né, e reflexiva, né? Eu sempre comento que, como eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, então
Hoje as crianças, os pais dão uma barraquinha de feira, uma caixa de supermercado para a criança brincar, dar troco, começar ali desenvolver a parte intelectual, emocional e até mesmo do raciocínio lógico, né? Eu costumo dizer que eu brinquei na realidade, porque eu também não deixei de ser criança, porque ninguém deixa de ser criança porque trabalha aos 10 anos de idade. Só que eu via aquela brincadeira com maior responsabilidade, né? Porque a zero de jogo era a questão de eu tá comendo ou eu não tá comendo, eu tá ajudando a minha mãe ou não tá ajudando a minha mãe. Mas eu acho que talvez tenha feito eu manter laços emocionais com os meus pais mais forte, tenha feito eu também ter laços emocionais com os meus filhos mais forte, tanto para o bem quanto para o mal, porque na cobrança, né? Porque como eu fui uma pessoa que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu estudava, eu trabalhava, então acho que o nível de exigência com os meus filhos também, eu acho que acabou sendo muito forte também. Então, eu mais uma vez, né? Eu sempre vejo do lado positivo, né? Eu sempre vejo do lado da virtude, do lado da oportunidade. Mas, enfim, deve ter algo aí que a gente tem que descobrir fazendo psicanálise, Roberto, o que incomoda. Então, aproveitando o que você acabou de falar, você já utilizou de uma ajuda psicológica, assim, um psicanalista, um psicólogo? E se sim, né, o que te fez procurar essa ajuda e quais foram os sintomas que te levaram? Não, eu procurei sim, eu fiz aí uma terapia, eu fiz um trabalho aí com um psicanalista bem conhecido, que é esse momento de transição, né? Momento do momento de ser o executivo principal e passar a ser membro do conselho. Então isso é uma transição importante que deve ser feita, deve ser avaliada, e para que você esteja tranquilo com você mesmo, com a decisão, para que isso ocorra de maneira saudável para o seu corpo e para a sua mente. Então eu usei bastante aí nos últimos 2 anos, justamente para me preparar para o momento que eu vivo hoje, que é estar trabalhando no conselho das companhias às quais eu sou acionista. Exatamente isso, é uma das questões que eu sempre trago, né? Eu como psicanalista, né? Ajudando muita gente, e também o Instituto, com mais de dezenas de profissionais, estamos aqui para ajudar as pessoas, assim como o Ricardo, outras pessoas também, que por trás desse profissional de sucesso tem sempre as suas questões, né? Vamos lá. Sei que você é um amante do esporte e já fez várias provas no Brasil e mundo afora, né, de longa distância, né? Além do preparo físico, você fez algum trabalho psíquico também? Acredito que a mente sadia pode fazer com que a pessoa não tenha e crie doenças, bem como se supere nas suas provas esportivas? Ah, sem dúvida, eu acredito muito nisso. Na verdade, o esporte entrou na minha vida, acho que se mistura muito, né? Os desafios esportivos com os desafios profissionais. No fim do dia é tudo desafio. E quando você desafia seu corpo, a sua mente a fazer uma prova de longa distância, uma prova de etapa, por exemplo, acabei de fazer uma prova de 6 dias lá de mountain bike em Portugal, você faz muito um paralelo da prova com o seu dia a dia, nem que ele seja o seu dia a dia pessoal, seu dia a dia profissional e seu dia a dia familiar. E isso só prova que você consegue superar qualquer dor e qualquer dificuldade. O esporte é maravilhoso para isso. Ricardo, microfone aberto agora para suas considerações finais. Algum conselho para o nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso internauta? Roberto, se eu posso deixar algum ensinamento, esse ensinamento nem meu né? Foi um ensinamento que eu recebi do meu pai, meu amigo, meu parceiro, ao qual eu convivo muito com ele até hoje, adoro a companhia do meu pai,
E para mim foi o meu grande mestre, o meu grande guru, que nos momentos de dificuldade, meu pai sempre tinha alguma frase boa para falar. Mas as do que eu mais me lembro foi que num desses momentos de transição de companhia, de um modelo para o outro, e a gente estava bem temerário com o que poderia acontecer, ele soltou a famosa e célebre frase dele, que eu não atravessei um oceano aos 11 anos de idade para temer o futuro. E o maior inimigo, o grande inimigo do ser humano é ele mesmo, é a mente da pessoa. Se você consegue afastar os seus sabotadores e você consegue ser mais sábio e ter a mente positiva, com certeza você transforma qualquer adversidade em virtude e oportunidade. A gente chama isso de RAMES, né? Registro automático de memória emocional negativa, né? Começa a se sabotar, eu não posso isso, eu sou incapaz, eu sou aquilo outro. Você começa a acreditar nisso, aí realmente você é dominado por isso, aí você não consegue alcançar nenhum objetivo. Você é aquilo que você acredita. Com certeza, acredito muito nisso. Sou prova disso também. Ricardo Roldão, muito obrigado. Parabéns por essa trajetória até aqui. E quero ver você continuar crescendo e acreditando nesse país que é muito importante, empregando muita gente e fazendo valer a pena do viver, fazer a pena de ser um empresário, pai, família, esportista, empreendedor. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos.